Você já parou para pensar em como a Bíblia que temos hoje foi montada? Por que alguns livros estão lá e outros, como o Evangelho de Tomé ou o livro de Enoque, ficaram de fora? E, mais importante, por que isso deveria importar para a sua fé? Hoje, vamos abrir a porta para uma das questões mais fascinantes e fundamentais da história: o que é o cânon bíblico e como ele foi definido. Mas antes, deixa seu like e comenta amém para eu saber se está conosco. A palavra cânon vem do grego kanon, que significa literalmente régua, ou padrão de medida. Pense nela como a lista oficial, o índice dos livros que tanto o judaísmo quanto o cristianismo reconhecem como divinamente inspirados, como a Palavra de Deus. Essa lista não surgiu do nada, como num passe de mágica. Não foi um anjo que entregou um livro pronto? Foi um processo longo que durou séculos, guiado pela comunidade de fé, pelo Espírito Santo e por uma profunda reflexão. É crucial entender isso. A Igreja não criou o cânon. Ela reconheceu os livros que já eram considerados sagrados e que já estavam em uso nas comunidades desde o início. É um ato de reconhecimento, não de invenção. Agora, aqui é onde as coisas ficam ainda mais interessantes. Se você comparar diferentes Bíblias, pode notar algumas diferenças, principalmente no Antigo Testamento. Vamos entender esse panorama. No judaísmo, as Escrituras Sagradas são chamadas de Tanakh, que corresponde ao Antigo Testamento protestante. Os protestantes têm uma Bíblia com 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo. Já os católicos têm 73 livros. Os 7 livros a mais estão no Antigo Testamento e são chamados de deuterocanônicos, que significa segundo cânon. Livros como Tobias, Judite e Sabedoria fazem parte dessa coleção. E, se olharmos para as igrejas ortodoxas, a lista pode ser ainda um pouco maior, incluindo textos como 3 Macabeus ou o Salmo 151. O Novo Testamento, com seus 27 livros, é praticamente o mesmo para todos os cristãos. Essas diferenças no Antigo Testamento mostram como diferentes comunidades de fé, ao longo da história, seguiram caminhos ligeiramente distintos no processo de reconhecimento. Mas, afinal, por que saber tudo isso é tão importante? Por que se preocupar com listas de livros de milhares de anos atrás? Primeiro, porque entender o cânon nos liberta de muitos mitos e teorias da conspiração, como aquelas que dizem que a Bíblia foi manipulada por um imperador romano para controlar as massas. Segundo, conhecer esse processo fortalece nossa confiança nas Escrituras. Vemos que não foi uma decisão arbitrária, mas um consenso que se formou ao longo de séculos, baseado em critérios sólidos. E terceiro, isso nos dá uma profundidade histórica incrível. Passamos a ler a Bíblia não apenas com fé, mas também com um profundo respeito pela jornada que esses textos fizeram para chegar até nossas mãos hoje. E por falar em mitos, vamos derrubar o maior deles: o mito. Um grupo de bispos poderosos se reuniu secretamente no Concílio de Nicéia e, numa votação acirrada, decidiu quais livros entrariam na Bíblia e quais seriam queimados. Isso é completamente falso. É uma ficção popularizada por livros e filmes. O fato é que o cânon do Novo Testamento, por exemplo, foi sendo reconhecido gradualmente ao longo dos primeiros séculos da Igreja. As comunidades observavam quais escritos tinham origem apostólica, ou seja, escritos pelos apóstolos ou por seus discípulos diretos. Verificavam se o ensino do livro estava de acordo com a fé que receberam e, claro, se o livro já era amplamente usado e aceito nas igrejas espalhadas pelo mundo. O Concílio de Nicéia, em 325, tratou de outras questões teológicas cruciais, como a natureza de Cristo, mas não definiu a lista de livros da Bíblia. Esse reconhecimento foi confirmado em concílios posteriores, mas eles apenas oficializaram o que a Igreja, como um todo, já praticava. Então, a grande questão é: quais foram exatamente esses critérios? Como uma comunidade decidia que o Evangelho de João era inspirado, mas o Evangelho de Pedro não era? Como eles aplicavam essa régua
para medir a autoridade de um texto. É exatamente sobre esses critérios de canonicidade que vamos falar agora. Quais eram os testes que um livro precisava passar para ser incluído na Bíblia? O primeiro e talvez mais importante critério era a autoria apostólica. O livro foi escrito por um apóstolo, como Pedro ou João, ou por alguém muito próximo a eles, como Marcos, que era discípulo de Pedro, ou Lucas, companheiro de Paulo. A ligação direta com as testemunhas oculares da vida, morte e ressurreição de Jesus era fundamental. Isso garantia que o ensino vinha da fonte original, sem distorções. Um escrito que aparecia séculos depois com nome de apóstolo falsamente atribuído era rapidamente descartado pelas primeiras comunidades cristãs. Eles sabiam quem eram seus líderes e quais eram seus ensinos. O segundo critério era a universalidade, ou catolicidade. O livro era amplamente aceito e usado pelas igrejas em todo o mundo conhecido, de Jerusalém a Roma, de Antioquia a Alexandria. Se um evangelho ou uma carta era usado apenas em uma pequena região isolada e desconhecido pela maioria das outras igrejas, era um sinal de que provavelmente não pertencia ao cânon universal. A inspiração divina não seria algo local, mas para todo o corpo de Cristo. Esse uso generalizado nas liturgias, no ensino e na vida devocional das comunidades era um forte indicador de sua autoridade. O terceiro critério era a ortodoxia, gunao ou a regra da fé. A doutrina ensinada no livro estava em harmonia com o restante das Escrituras e com a tradição apostólica que era ensinada oralmente nas igrejas? A mensagem sobre quem é Deus, quem é Jesus e qual o plano de salvação era consistente com o que os apóstolos pregaram desde o início? Escritos que continham ideias estranhas, contraditórias, ou que se desviavam do ensino central do Evangelho, como os textos gnósticos, por exemplo, falhavam nesse teste crucial. A verdade de Deus não se contradiz. Finalmente, havia a evidência da inspiração divina. Este é o critério mais espiritual. Quando a comunidade lia aquele livro, ela sentia o poder transformador de Deus. O texto falava com autoridade divina, edificava a fé, corrigia, ensinava e conduzia as pessoas para mais perto de Deus. O Espírito Santo testificava no coração dos fiéis que aquelas palavras não eram meramente humanas, mas a própria palavra de Deus. Era um reconhecimento espiritual de que o livro tinha vida e poder. Resumindo, não foi uma escolha arbitrária. Foi um processo cuidadoso e multifacetado, guiado pelo Espírito Santo através da comunidade. Autoria apostólica, aceitação universal, consistência doutrinária e a marca da inspiração divina. Esses foram os pilares que sustentaram o reconhecimento do cânon bíblico que conhecemos e amamos hoje. Essa jornada histórica nos mostra o cuidado de Deus em preservar sua palavra para nós ao longo dos séculos. Muito obrigado por me acompanhar nesta jornada incrível pela história do cânon bíblico. Espero que isso tenha fortalecido sua fé e sua confiança na Bíblia. Se você está gostando do vídeo e quer aprender mais, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos.